Muitíssimo boa noite a todos que estão acompanhando a aula de hoje. Bom, Teacher Emerson aqui novamente, o professor Emerson, beleza? Já praticando inglês de todos vocês aí. Primeiramente, muitíssimo boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de Excel, beleza? Hoje um conteúdo um pouco diferente, conteúdo tranquilo, é claro, mas um pouco diferente do que a gente vem colocando aí em prática, beleza? Bom, antes de começar a nossa aula, tem aqui alguns recadinhos interessantíssimos para vocês. Para você que está assistindo aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o professor Emerson, estou ministrando aulas de Excel toda terça-feira às 19h, beleza? E hoje você que está acompanhando, vai mandando pergunta, vai tirando suas dúvidas, beleza? Aqui no chat eu vou respondendo todas as perguntas, beleza? E antes de começar, eu quero falar um pouquinho do que é o precursor, né? Então, qual que é o bizu do precursor, beleza, pessoal? Começando aqui, então, o que é o precursor? Para você que está chegando agora e ainda não pegou nenhum bizu, pega o bizu bisonho. O precursor ele serve para o quê, pessoal? Para te desenvolver tanto profissionalmente como também pessoalmente, tá? Então essa plataforma ela tem diversas ferramentas para poder te ajudar tanto dentro da força quanto também fora, ok? Então toda segunda-feira a gente vai ter, por exemplo, aí aulas de inglês com o Teacher Peterson, beleza? Toda terça às 19h vocês vão ter aula de Excel, comigo que aqui estou falando com vocês, professor Emerson Araújo, ou para os que já me conhecem, Araújo, beleza? Toda quarta nós vamos ter aulas de saúde mental com o professor Tenente Brasil, tá, ok? Quinta nós vamos ter o papo de veterano, então o Tenente Leal, que é o camarada que puxou todo esse projeto maravilhoso, vai ter o papo de veterano com vocês aí, vai pegar alguém para pagar um bizu mais interessante para vocês, beleza? Para mostrar para vocês como que funciona dentro da força, como que funciona fora, ou o bizu também para você que está dentro da força e quer sair, beleza? Então toda quinta-feira às 19 horas, aula, ou até mesmo ali um papinho mesmo de veterano com o Tenente Leal e alguns convidados aí, fechou? A gente já teve na primeira quinta-feira todos os professores reunidos com o Tenente Leal. Na última quinta-feira com o Eduardo Bruno, beleza? Foi um papo espetacular também, pagou o bizu extraordinário do que é o LinkedIn, para que funciona o LinkedIn e assim por diante. Então, para você que ainda não conhece, não sabe o bizu do LinkedIn, vai lá na nossa plataforma e acompanha que está insano o papo de veterano, beleza? E na sexta-feira, por último, mais ou menos importante, nós vamos ter instruções básicas, beleza? Então, para você que está incorporando agora nas fileiras do Exército, toda sexta-feira, às 19 horas, o Tenente Leal vai pagar o bizu para vocês aí, com instruções que vão ser válidas, para que você, assim que chegar aqui, já comece com o pé direito. Então, ao invés de você ser aquele bisonhão, pega o bizu bisonho, toda sexta o Tenente Leal vai pagar ali alguns bizus referente à instrução básica, beleza? Então, seu período básico aqui, aqueles 3 primeiros meses que você aprende sobre de tudo um pouco, o Tenente Leal vai estar instruindo vocês aqui para já chegar com o pé direito, já chegar com o pé na porta e falar assim, eu sou desenrolado, beleza? Então é isso, pessoal. O precursor ele serve para basicamente o quê? Tanto te preparar dentro da força, como também fora. Então, aulas de inglês, elas não servem só para dentro do exército. Servem também, mas para fora muito mais. Aulas de Excel, elas não servem só para dentro do exército. Servem também, mas para fora muito mais. Hoje existe uma gama de trabalho, uma gama de jobs aí que pagam muito bem, né? No mercado de trabalho que pagam muito bem. E se você souber inglês, Excel, ter uma saúde mental blindada, com certeza você vai também chegar com o pé direito em qualquer emprego que estiver aí fora, fechou? Então, o bizu do precursor é isso, pessoal, te preparar tanto para o mundo militar, como também para o mundo paisano, como a gente chama aqui no Exército, beleza? Ou também qualquer força que tem aí pelas redondezas. Então, PM, GCM, beleza? É isso. Bom, pessoal, hoje na nossa aula de Excel, o que a gente vai falar, né? Então, qual que será o tema retratado hoje? A gente vai começar a falar sobre fórmulas básicas, beleza? Professor, o que são essas fórmulas básicas? Bom, pessoal, dentro do Excel a gente consegue esquematizar e automatizar tudo, fechou? Absolutamente tudo que você imaginar aí, o Excel ele vai conseguir esquematizar e automatizar. Mas para quê?
Qual que é a finalidade de esquematizar e automatizar? Bom, isso serve para que você possa otimizar o seu tempo. Então, ao invés de eu ficar pegando lápis e caneta para anotando passo a passo, anotando dado por dado, anotando informação por informação, não, eu consigo pegar o Excel, criar fórmulas e funções para automatizar todo o esquema de dados, informações que eu tenho e, pô, deixar meu tempo ali livre com muito mais tranquilidade, beleza? Então, eu consigo ter mais tempo otimizado quando eu uso fórmula e uso funções dentro do Excel. E isso que a gente vai aprender hoje. E, além disso, a gente também vai aprender a personalizar uma planilha, tá? Então, na última aula, eu expliquei para vocês como que funciona, qual que é a interface do Excel, o que que é o Excel, né? Então, quais ferramentas que a gente vai poder trabalhar, quais ferramentas que a gente vai poder mexer, beleza? E foi exatamente isso. Mas antes de continuar, eu vou colocar aqui uma perguntinha para vocês que foi muito interessante, foi a pergunta da Gabriela, que foi na última aula, tá? E já dando um adendo aqui, toda pergunta que vocês tiverem e durante a aula eu não responder, podem ficar tranquilos. Na próxima aula eu pego uma pergunta ali e respondo. Fechou? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Gabriela perguntou assim para mim, ó. Emerson, como funciona a análise de uma planilha? Me perguntaram em uma entrevista de emprego se eu sabia fazer isso e fiquei perdida. Então a Gabriela Mendes aqui, a pergunta da Gabriela Mendes. Vamos lá, Gabi. Como que funciona uma análise de uma planilha? Então, como eu expliquei na última aula, a gente tem que estar atento ali ao que é célula, o que é coluna e o que é linha. Sabendo isso daí, a gente vai conseguir se achar com um banco de dados. Fechou? Então, esse é o primeiro passo. Sabendo o que é célula, coluna e linha, a gente vai conseguir se achar dentro da planilha. Depois que eu souber isso daí, o que eu preciso saber? Para analisar uma planilha, eu preciso entender as fórmulas e funções que essa planilha está me mostrando e interpretar como se fosse um texto. Por exemplo, professor, você pode me dar um exemplo? Posso. Vamos supor que na linha. Vamos supor que na célula A1 tem o número 10 e na célula A2 tem o número 15. Por... Aí. Caceta. Aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Aí, voltei. Acabei caindo aqui, pessoal. Peço desculpas a todos aí. Fechou. Vamos lá, voltando então. A pergunta da Gabi. Então, se eu tenho na minha célula A1, o número 10, e na minha célula A2, o número 15, por exemplo, na minha célula A3 vai estar escrito lá assim, igual A1 mais A2, vai sair automaticamente na célula A3 o resultado. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de analisar uma planilha. Acabei de analisar uma parte da planilha. Só que essa análise ela é muito simples, é muito fácil de se fazer. Então, célula A1 mais A2, resultado embaixo na célula A3 vai aparecer automaticamente. Se eu mudar o resultado na célula A1, resultado não, na verdade, se eu mudar a informação na célula 1 para 50 e na célula A2 para 30, automaticamente na célula A3 vai aparecer para mim o resultado novamente. Então, isso que é uma análise de planilha. É você saber o que a planilha está te mostrando. Lá na célula 3 vai estar escrito assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui já no Excel. Igual a 1 mais a 2. O que significa isso? Significa que eu estou somando dois valores. Então, isso é uma análise de planilha. Fechou? Vamos para a prática agora. Eu vou começar a apresentar a minha tela, beleza? Até porque a gente vai falar sobre isso hoje. Vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, vou pedindo desculpas aqui, tá? Pela queda. E caso aconteça de novo, a gente volta rapidinho novamente, como aconteceu agora, beleza? Sem estresse. Então, acho que vocês estão vendo aí a minha tela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Beleza. Então, todos aí conseguem ver a minha tela agora, confere?
Deixa eu só conferir se está tudo certo. Beleza. Então deu confere aqui, tá tudo certinho. Pessoal, então como eu expliquei para vocês aqui, ó, ainda na dúvida da Gabi, tá? A gente vai falar sobre isso, então não tem por que a gente pular. Eu vou colocar aqui. Colocar qualquer número aqui. Opa. Vou voltar aqui. Aí, beleza. 35. Beleza? E aqui na célula A2, eu vou colocar o número 27. O que vai acontecer aqui? A análise ela vai funcionar da seguinte forma. Igual a 1, mais A2. Agora vocês vão ver o que é essa análise de célula. Toda vez que eu mudar aqui, ó, então 35, eu vou mudar para o número 50, eu vou apertar o Enter. Olha o que vai acontecer. Automaticamente, o Excel vai mostrar para mim o quê? Mudou para o 77. Beleza? Então ele já mostrou para mim automaticamente. Vou mudar aqui agora o 27. Eu vou colocar aqui 76. Dou um Enter. Automaticamente o Excel somou as duas células. Beleza? Quando a gente fala assim, poxa, você sabe analisar uma planilha? Se eu responder sei, é porque eu vou entender que igual a 1 mais A2, o que o Excel está me dizendo? Olha, Emerson, a gente está dizendo a seguinte coisa. Aqui nós temos uma fórmula. Essa fórmula ela é da seguinte forma. Toda vez que você colocar um número aqui no A1 e colocar um número aqui no A2, nós vamos somar automaticamente para você. Tudo bem? Tudo bem. É exatamente isso que é analisar uma planilha. Fechou? Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês de forma simples, tá? Mas é claro que dentro de várias planilhas existem vários tipos de análise, existem vários tipos de leitura. E, como eu já falei para vocês também nas primeiras aulas, a partir das próximas a gente vai engrossando mais o caldo, beleza? Então a gente vai colocando aqui fórmulas um pouco mais complicadas, funções um pouco mais complicadas, tá ok? Mas com o intuito de todos vocês aprenderem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar tudo aqui e vou montar aqui uma pequena planilha para vocês me acompanhando de controle de caixa ou de controle de estoque. Fechou? Então vamos dar aqui um título para nossa planilha agora. E o título dessa planilha vai ser a seguinte coisa. Controle de estoque. Então, para quem já trabalha em almoxarifado, para quem trabalha em depósito, tá? Para quem trabalha com logística, vai precisar desse bizu aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Então, nós vamos colocar aqui o produto. Fechou? Quantidade de entrada. Vou colocar aqui, QTD. Entrada. QTD. Saída. Opa. Fechou. Agora a gente vai personalizar um pouquinho, beleza? Eu prometi para vocês na última aula. Então a gente vai personalizar aqui um pouquinho a nossa planilha para deixar bonito. Antes que a gente comece a colocar as informações. Então, pessoal, olha que bizu legal. Vocês percebem que o controle de estoque ele está descentralizado com esses meus títulos aqui? Vou centralizar ele para vocês verem como que fica interessante aí. Então vamos lá. Eu vou juntar essas três células. Então já ensinei para vocês na primeira como que faz a seleção de células, beleza? Então venho aqui, ó, clico uma vez em seguro e arrasto para a direita. E aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver bem da minha tela aí, mas aqui em cima vai aparecer a seguinte coisa. Mesclar e centralizar. O que significa esse mesclar e centralizar? Que ele vai juntar todas as células que eu selecionei e vai transformar em apenas uma, que foi o que eu acabei de fazer. Então agora, essa célula aqui, ela é apenas uma, fechou? Ela não é mais uma célula A, B, C. Ela é apenas uma célula conjunta, tá bom? Ela pegou a célula A1, célula B1 e célula C1 e juntou todas, transformando em apenas uma. Beleza, pessoal? Isso que é mesclar e centralizar. Fechou.
Professor, o que eu posso fazer mais aqui para ficar mais bonita a minha planilha? Vamos lá. Vou colocar aqui algumas cores. Então, aqui em cima, ainda na guia página inicial, eu posso trocar aqui a saída e vou colocar aqui também o... Vou colocar aqui... em estoque. Fechou? Vamos lá. Esses daqui, azul claro. Poxa, professor, você acabou de colocar estoque. E agora, o que o senhor faz nessa próxima parte? Como que eu vou centralizar aqui de novo? Bom, vocês têm duas opções. Ou vocês clicam duas vezes no mesclar e centralizar. Então, uma, duas. Seleciono. Posso mesclar através. Beleza? Então, posso fazer dessa seguinte forma. Agora, a gente vai começar a alimentar os dados da nossa planilha. Então, eu vou colocar aqui um produto. Produto qualquer. Vou colocar aqui lápis. Opa. Lápis. Caneta. Vou colocar aqui borracha. Vou colocar aqui camisa. Vou colocar bermuda. Vou colocar aqui chinelo. Beleza? Então, vou colocar todos esses produtos. Quantidade de entrada, então, eu continuo fazendo o quê? Eu ainda continuo colocando informações. Então, vamos supor que o camarada X chegou aqui no meu estoque e me entregou 237 lápis. Ih, rapaz, e agora? Porém, eu já distribuí para a empresa 156. Fechou? Vamos lá para a caneta agora. Chegou 679 e saiu 435. Chegou 256 e saiu 190. Chegou 785, saiu 500. Chegou 324 e saiu 215. Chegou 125 e saiu 100. Beleza. Ao invés de eu ficar pegando a minha calculadora e colocando aqui um por um, o que eu vou utilizar? Fórmula. Beleza? Então, para a gente começar uma fórmula ou uma função, pessoal, o que a gente vai fazer? Colocar o sinal de igual, tá ok? Então, toda vez que a gente for utilizar uma fórmula ou que a gente for utilizar uma função, a gente começa com o sinal de igual. Beleza, pessoal? Por quê? Porque senão ele não vai entender, tá? Senão o Excel não entende. Para o Excel entender que a gente quer fazer uma fórmula ou uma função, a gente coloca o sinal de igual. Porém, para saber o que eu tenho no meu estoque, qual tipo de fórmula que eu vou fazer aqui? Excel, eu quero saber quantos produtos ainda restaram depois das saídas e entradas que eu tive no meu estoque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o B3, que na verdade não é B3, a gente vai ler o B3 como quantidade de entrada deste produto aqui, menos saída deste produto aqui, beleza? Então, é exatamente isso que eu quero explicar para o Excel. Excel é ir chegar. Fechou? Então, eu tenho essa quantidade menos essa quantidade. Quanto que sobra? 81. Fechou? Se eu mudar aqui, vamos fazer para facilitar as contas aí, vocês verem que o Excel está errado, tá certo, perdão. Vamos facilitar aqui as contas. Então, vamos supor que eu tenho 100 de entrada. Porém, de saída, eu tenho 30. Olha o que
aconteceu? O Excel automaticamente me deu o resultado. Famílias, beleza? Existir várias fórmulas dentro dela. Então, cabe a você entender o que o Excel está te mostrando. Poxa, será que é uma fórmula simples? Será que é uma função simples de se montar, de se ler, de se interpretar? Fechou? Vou fazer aqui embaixo de novo, beleza? Vou fazer aqui embaixo novamente, para vocês verem como que funciona. Então, novamente, toda função ou fórmula a gente começa com um sinal de igual. E eu mostro para o Excel novamente. O Excel, eu quero que o B4 tire a quantidade do B5. Então, é exatamente isso que eu vou falar para ele. Então, do B4 eu tenho 679, menos no C4, que é 435, quanto que ainda resta? Resta 244. Então, eu acabei de mostrar para o Excel, beleza? O que eu quero que apareça para mim. Então, essas são as fórmulas simples, tá, pessoal? São as fórmulas básicas que a gente vai ter aí utilizando o Excel. Fechou? Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa para ficar se preocupando, até porque é muito simples, tá? Então, poxa, isso daqui é a parte mais simples do Excel. Professor, agora me diz uma coisa. Eu preciso toda vez, fazer a fórmula? Não. Eu não preciso toda vez fazer a fórmula. Se eu clicar aqui, ó, nessa parte de copiar, lembra que eu mostrei para vocês na primeira aula? Segurar e arrastar para baixo, o Excel já vai me dar automaticamente todas as respostas. Beleza? Então eu não preciso ficar me matando toda vez. Pessoal, vocês percebem como que o Excel é importante em nossas vidas? Tá? Então, além de eu otimizar uma coisa simples, que é ficar somando, subtraindo, somando, subtraindo, somando, subtraindo, eu já tenho automaticamente a resposta aqui sem me esforçar, sem me estressar, beleza? Então aqui no estoque vai ser essa fórmula que a gente vai criar. Igual B3, que é a quantidade de entrada, menos C3, que é a quantidade de saída. Professor, podemos fazer uma outra fórmula? Podemos. Então vamos colocar aqui soma total. E vou mostrar para vocês duas partes dessa soma aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de eu continuar, vamos ainda continuar personalizando aqui nossa planilha para vocês verem como fica bonitinho. Então, ó, vou selecionar essas partes aqui, ó, dos números e vou centralizar aqui na parte de alinhamento. Beleza? Olha como ficou bonitinho. Acho que dá para vocês verem bem daí. Beleza? Agora, soma total. Como que a gente começa a fórmula? Sinal de igual. Eu quero, Excel, que você faça a seguinte coisa. Some todos os valores de entrada de lápis, mais todos os valores de entrada de caneta, mais todos os valores de entrada de borracha, e assim sucessivamente. Então aqui, pessoal, ó, não sei se vocês conseguiram perceber, eu já formulei uma coisa maior. Não foi só duas células. E a cada célula que eu seleciono, o Excel mostra para mim, ó, cor 1, cor 2, cor 3, beleza? Então, cada célula que eu seleciono, ele me mostra uma cor. A B3, por exemplo, está azul, B4 está vermelha, B5 está roxa e assim por diante. O que vai acontecer agora se eu der Enter? Ele já me dá automaticamente o resultado. Deu 2.269. Então, nesse meu controle de estoque, o total de material que entrou para mim foi de 2.269. Aqui em saída, posso fazer a mesma coisa. Posso fazer a mesma coisa. Mas qual foi o bizu que a gente pegou? De copiar, confere? Olha aí. Tá vendo, pessoal? Então não preciso ficar todo o tempo me matando, beleza? Para falar assim, poxa,
tem que ficar fazendo fórmula toda hora, tem que ficar fazendo fórmula toda... Não, negativo, pessoal. Exatamente para isso que o Excel vem. Para facilitar as nossas vidas. Beleza? Então, aqui eu tenho a soma total de entrada. Eu tenho a soma total de saída. Agora eu quero saber a soma total de estoque. Então, quantos produtos que ainda restam no meu estoque? Olha aí. Agora a coisa vai começar a ficar mais interessante. Então vamos lá, vou zerar tudo isso daqui, ó. Zerei tudo. Olha o que acontece. O Excel fala para mim o quê? Você não tem absolutamente nada no seu estoque. Vou apertar aqui o Ctrl Z para a gente voltar com as informações. E eu vou começar aqui a mudar algumas informações que a gente vai colocar aqui. Então vamos lá. Ao invés de 679 canetas, olha o que acontece para mim. Vamos ler isso aqui juntinhos. Então, ó, entrou de caneta 679. Esse número implica na soma total de entrada e esse número implica na quantidade de estoque. Na quantidade final de estoque também. Então, ó, vou mudar de 679 e olha o que vai acontecer. Vou colocar 2.190. Olha aí o que aconteceu. Ele mudou exatamente o que eu falei para vocês. Ele implica no estoque final só de caneta. Ele implica na soma total de entrada de material no meu estoque. E ele implica também no número final de produtos que eu tenho no meu estoque. Vocês percebem como isso é interessante, pessoal? Como que é importante a gente realmente aprender Excel? Então é isso que a gente consegue fazer. É essa otimização que a gente consegue ter, beleza? Isso vai ajudar a gente de diversas maneiras. Eu estou mostrando aqui para vocês o básico, beleza? O simples, mas vocês podem fazer isso com diversas coisas, tá ok? Agora, continuando aqui a nossa personalização da planilha, vou selecionar toda a minha planilha e aqui em cima eu tenho uma parte de bordas, beleza? Se eu clicar aqui ó, na setinha para baixo, eu consigo fazer várias coisas. Consigo colocar só a borda inferior. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer a borda só que na parte de baixo. Vou apertar um Ctrl Z aqui para voltar. Se eu clicar em todas as bordas, olha o que acontece. Automaticamente seleciona todas as minhas células que eu tenho. E já deixa tudo bonitinho para mim. Vou apertar um Ctrl Z novamente para voltar tudo. E agora eu posso também personalizar da forma que eu quero. Então, se eu vim aqui em mais bordas, eu posso mostrar para o Excel como que eu quero a minha planilha. Então, Excel, eu quero selecionar essa borda aqui, ó, mais grossa, só para ficar em volta. Em volta e entre as colunas. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele selecionou uma borda mais espessa em volta e entre as colunas. Vira. E tirar as linhas de grade, vai ser como se essas informações estivessem voando, tá vendo? Mas ainda aqui, ó, o que eu vou fazer? Venho aqui em bordas, mais bordas, seleciono o estilo da linha um pouco menos espessa e coloco entre as linhas. E agora sim eu tenho as linhas na minha planilha. Fechou? Então, olha que coisa simples, olha que coisa bonita que a gente consegue fazer. Pessoal, é muito simples, é muito fácil. A gente consegue fazer isso de diversas fórmulas, tá? Outro exemplo aqui para vocês, para a gente ir encerrando então a nossa aula. Só para vocês pegarem o último bizu aí. Ó, eu fiz aqui o de soma, né? Então, de soma total. Se eu clicar... um outro bizu, pessoal. Se eu clicar aqui 2 vezes, olha o que acontece. Ó, eu consigo ver minha fórmula. Além disso, na parte aqui de barra de fórmulas, eu também consigo ver o que eu fiz.
Professor, eu consigo fazer só soma e subtração? Negativo. Divisão e multiplicação também consigo. Fechou? Então, vou colocar aqui um número fictício, tá, pessoal? Só para a gente fugir um pouco dessa realidade do controle de estoque, para vocês também aprenderem outras partes. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um número qualquer, então vou colocar aqui o número 17, que é o meu número da sorte, e vou colocar aqui o número 2. Resultado multiplicado. Vou colocar 2 vezes aqui na minha coluna. E olha o que vai acontecer. Vou mesclar e centralizar essas 2 linhas. Vou apertar igual aqui para criar minha fórmula. Então vamos lá. Excel, eu quero que você pegue esse número e multiplique ele. Então, pessoal, o sinal de multiplicação ele vai ser o asterisco, beleza? Por esse número aqui, ó. Olha o que aconteceu. Então, automaticamente o Excel já multiplicou para mim. Se eu mudar o número aqui em cima para, sei lá, 534. 534 vezes 2, 1068. Vamos fazer mais simples para todo mundo ver que o Excel está certo, está correto? Então, 500 vezes 2 é equivalente a 1000. Confere? Agora vamos copiar aqui, ó. Vamos colocar aqui resultado dividido. Opa. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ir perguntando, beleza? Vou excluir esses números. Vamos lá. Então, eu tenho 500 bolachas para dividir para 2 pessoas. Olha aí. Opa, eu não mudei. Por isso, beleza, pessoal? Então, uma pegadinha aqui, ó. Então, F6. Para colocar a divisão, eu vou usar a minha barra. Fechou? Deixa eu... Só fazer um negócio. Rapidinho. Meu teclado virtual, porque meu teclado aqui não tem barra. A fórmula. Beleza? Então, ó, 500 dividido por 2 é equivalente a 250. Correto, pessoal? Então é isso. Fechou? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí, que assim que eu ver, na próxima aula, vou responder vocês. Beleza, pessoal? Mas é assim que a gente constrói fórmulas básicas. Então, mostrei para você aqui a de subtração. Confere? Então, aqui a gente conseguiu ver a subtração no estoque. A gente conseguiu também ver a de soma. Fechou? Conseguimos ver a de multiplicação. E a de divisão. É isso. Vou colocar aqui minha tela, então. Vou parar de compartilhar. Só para me falar. Pessoal, então, a nossa aula de hoje, ela foi em base do quê? Nós tínhamos uma fórmula, precisávamos entender essa fórmula e otimizar a nossa planilha.
Então, ao invés, como eu falei para vocês, a gente ficar contando um por um, somando um por um ou subtraindo um por um, o Excel, quando a gente monta uma fórmula, ele automaticamente mostra para a gente o resultado. Professor, mas eu preciso ficar colocando fórmula por fórmula, fórmula por fórmula? Não. Se você tem uma gama de informações e a fórmula continua a mesma, é só você copiar para baixo, copiar para o lado, copiar para cima e assim por diante. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa primeira parte aí de fórmulas. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês também as funções. É basicamente a mesma coisa, só que ao invés da gente colocar sinais, a gente vai colocar palavras. Então, por exemplo, vocês viram lá que eu somei célula B tal, vou colocar exemplo, né? Célula B1 mais a célula B2 mais a célula B3 e assim por diante. Nas próximas aulas, a gente vai utilizar as funções. E as funções, elas vêm para facilitar. Ao invés de eu selecionar uma por uma na soma, o Excel também ajuda a gente nisso daí. Eu coloco o sinal de igual, escrevo soma e seleciono todas as células que eu quero que ele some para mim os valores que estão dentro. Fechou? Então, lembra que eu falei para vocês, pega o bizu, bisonho. Ao invés de eu ficar perdendo todo um tempo montando fórmula, lembra, a gente já está construindo um passinho aqui, ó. Lá no começo, eu tinha que colocar informação por informação. Agora eu tinha que colocar fórmula por fórmula. Não preciso mais. Agora eu preciso colocar célula por célula na soma. E agora eu só preciso selecionar todas elas para ter meu resultado. Vai ser nas próximas aulas. Então pega o bisonho para que você possa aí tá zerado. Vamos acompanhar as aulas de Excel. Fechou? Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Pega o bizu, bisonho. Todos os dias de segunda a sexta, 19 horas, aulas aqui no Precursor. Ah, e siga a gente nas redes sociais, hein?